Muito bem, gente. Começando o nosso novamente, vamos rever o que nós conversamos ontem lá na Casa da Rocha Guarulhos, na nossa transmissão ao vivo, que sempre acontece aos domingos. E nós temos falado sobre o livro de Lucas com a seguinte ótica. Lucas escreveu aquelas palavras e se dirigiu a Teófilo. Então a nossa ideia é interpretar, claro que sempre respeitando o contexto e tudo mais, o que Lucas disse a Teófilo, tentando entender o que é que Lucas queria transmitir a Teófilo. Nós ontem abordamos esse texto que está na tua tela, Lucas, do capítulo 4, a partir do versículo 14 até o 30. Eu dividi ontem essa conversa e vou fazer isso aqui também. Tenho pouquinho tempo para conversar, mas quero fazer essa abordagem dividindo o texto como eu dividi ontem também na nossa transmissão. Diz assim o versículo 14, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Bem, nós vemos aqui uma sequência na narrativa de Lucas, já que Jesus é levado pelo Espírito Santo até o batismo, aliás, ele se manifesta, não é, sobre Jesus no batismo, o mesmo Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado, e agora o mesmo Espírito Santo leva Jesus à sua terra natal, Galiléia, norte de Israel. Jesus visitava as sinagogas, vivendo aqui naquela região, inclusive não só de Nazaré, a cidade natal dele, Jesus de Nazaré, lembra? É isso mesmo. Então ele visitava as sinagogas, muito provavelmente das cidades vizinhas, inclusive Cafarnaum. Ele fazia o que era muito habitual. Uma criança a partir dos 5 anos, um menino, já podia frequentar a sinagoga. Com certeza Jesus cresceu ali e a sua formação se deu ali. Na sinagoga, diz o texto que nós acabamos de ler, como era costume da época, qualquer um podia se levantar, qualquer homem podia se levantar e pedir o texto bíblico para ler. E assim era feito. Depois de ler, se aquele que leu quisesse explicar alguma coisa, ele poderia explicar. É isso que nós temos na narrativa inicial desse trecho apresentado por Lucas. Uma coisa bem comum para Lucas, judeu, mas talvez não tão comum para Teófilo. Lembrando que Teófilo é um grego que é convertido ao Evangelho. E Lucas está escrevendo para ele. E para nós, ainda com essa distância de 2000 anos, uma distância cultural tão grande, é bom a gente melhorar o entendimento com esses dados e informações históricas. Bem, Jesus abre o texto e lê. E o texto de Lucas diz o que é que Jesus leu. Diz assim o versículo 17, Lucas 4:17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Antes da gente continuar, esse é um texto de Isaías. Para nós hoje, Isaías 61. Versículo 20 diz: então ele fechou o rolo, não é nem um livro, é um rolo, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele lê um texto de Isaías, como dizem, como eu já disse, e todos esperam o que é que ele vai falar, porque já havia uma admiração por conta das pregações, das palavras, da interpretação da lei que Jesus fazia. Então Jesus diz que aquele texto de Isaías não falava do próprio Isaías. O profeta não estava falando de si, estava falando de um Messias que viria, o ungido, o escolhido de Deus. E ele diz: esse escolhido sou eu. Esse tempo já chegou. O Evangelho já chegou, o reino de Deus já chegou. Imediatamente, Lucas descreve o que acontece com os ouvintes de Jesus. Versículo 22.
Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Quando Jesus falava as palavras de graça, e a única vez no Novo Testamento que a palavra caris, graça, é aplicada na maneira como é aplicada é nesse texto de Lucas, e tem a ver justamente com evangelho, e Jesus falava palavras de graça, é o que Lucas nos diz, e todo mundo gostava do que ele dizia. O problema é que agora ele diz que ele é o Messias. Como assim? Ele não é o filho de José? Uma incredulidade já imediatamente enche aquela sala, aquele recinto. As pessoas estão revoltadas com Jesus. Como assim? Ele é o filho de José. Jesus, antecipando essa revolta, sabendo que eles não gostaram do que ele falou, é claro, ele continua dizendo o seguinte, versículo 24, Lucas 4. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito na sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. O que é que está acontecendo? Jesus está dizendo para eles: primeiro, eu sei que nenhum profeta é aceito na sua própria terra, vocês estão duvidando de mim, mas eu quero que vocês enxerguem, é o contexto da conversa de Jesus, que o que Isaías disse tem a ver com graça. E aí ele cita Elias e Eliseu, 2 profetas que não pregaram, não atenderam, não socorreram pessoas da nação de Israel, mas de outras nações. A viúva de Sarepta era fenícia e Eliseu atende Naamã, que era o general do exército do rei da Síria. Jesus está anunciando e mostrando que no texto que eles liam todos os dias na sinagoga, o Antigo Testamento para nós, a graça está presente. Eles que não entenderam que sempre foi por graça, não entenderam que Deus quer alcançar a todos, não entenderam que Deus quer alcançar além das fronteiras de Israel todos os povos. O texto que eles liam na sinagoga apontava para a não exclusividade de Israel, já era o anúncio do Evangelho. E eu disse ontem, começando a nossa conversa mais focadamente no texto e trazendo para a nossa realidade, que a gente tem que se lembrar que tudo tem a ver com graça. Quem seria alcançado pela graça divina seriam os desprezados, é o que Isaías está dizendo, e o que Jesus diz para aqueles ouvintes dele ali na sinagoga. Os desprezados, os doentes, não os sãos. Ou seja, o anúncio de restauração de Deus através da boca do profeta é para aqueles que precisam. Lucas é como se ele estivesse narrando isso para Teófilo e querendo dizer o seguinte: em Cristo está estabelecido o ano da graça do Senhor. É o que Isaías diz. O ano da graça do Senhor, o tempo da manifestação da misericórdia de Deus que alcança todos os homens. É em Cristo que nós podemos viver e sermos literalmente abraçados e acolhidos pela graça do Senhor, uma realidade que está em nós, disponível a nós hoje. Em Jesus está materializado o amor sacrificial e gratuito de Deus pela humanidade. E eles não entendiam isso. A figura do Cristo e do Messias diante deles não dizia nada para eles. Inclusive, uma reação muito terrível acontece, diz o versículo 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso, levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade, levaram ele até o topo da colina sobre qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo.
Queriam matar Jesus. Mas Jesus passa por entre eles e se retira. Não é interessante? Admiração que vira ódio. Quase que instantaneamente, num piscar de olhos. Porque a graça não é bem administrada por nós. Somos seres voltados à meritocracia. E Israel nunca entendeu que tudo foi por graça. O assunto graça, trazendo para a nossa realidade de hoje, ele também é muito falado. Todo crente evangélico gosta de falar de graça, mas a graça não é aceita no meio religioso. Ela fere os projetos relacionados à meritocracia. No pensamento humano, não é? Você há de concordar comigo, graça é alguma coisa injusta. Como assim? Deus vai salvar alguém que não merece, como se nós merecêssemos. Como assim Deus vai amar um bandido? Como assim Deus vai amar um estuprador? Como assim Deus vai amar um corrupto desses lá de Brasília que desvia dinheiro público que deveria ser usado para a saúde e através disso mata um monte? Como assim? Nossa escala de valores não é a mesma de Deus. Nosso julgamento não é o mesmo de Deus. Que bom. Que bom, porque diante dele todos são pecadores. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem a glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando o termo aqui, todos pecaram, é o que a Bíblia quer dizer, gente. Todos. Eu, você e todos. Pecamos, pecadores que somos. O amor divino nos alcança, sendo nós todos nivelados na mesma situação, pecadores. Mas a religião não consegue entender isso. O caminho da religião sempre é o mérito. O caminho da religião sempre é colocar todos em um sistema meritório que mede, classifica a cada um pelo que pode fazer, pelo que pode ter. E nós pensamos e queremos que Deus seja assim. Mas não. A graça chega aos que não têm nada para dar. A graça chega aos que não têm nada para retribuir, nada para merecer. A graça coloca todos os pecadores diante da mesa do Cordeiro, dá acesso a todos. E é claro que isso é péssimo para a religião, que cria níveis de acesso, comercializa e vende aquilo que é gratuito, por isso que o nome é graça. A gente teria muito ainda para falar, mas o nosso tempo não permite. Importante a gente se lembrar que as portas do reino estão abertas a todos, que venham todos, e que nós não sejamos juízes, mas gente que entende que foi salva pela graça, alcançada pela graça, e que estamos prontos a acolher aqueles que vêm, assim como nós, pecadores, que se prostram diante do Cristo, único que merece toda admiração, toda honra e toda glória, como a gente sabe, e que seja assim, que nós sejamos gente de coração aberto, para que aqueles que vêm pela graça como nós sejam bem recebidos e a gente possa junto constituir a comunidade da fé, o reino de Deus, que é o acolhimento de todos os pecadores como nós.